Salve, salve moçada, sejam todos bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje teremos aqui Pietra Meneghini, triatleta, que estará no Ironman 70.3 Curitiba. Fique com a gente porque o Arena já está no ar. Muito bem, estamos ao vivo no canal do Arena no YouTube. Curta, comente, compartilhe, faça com que o nosso podcast chegue cada vez mais longe. Sempre com o apoio da Silver de Comunicação Integrada, Sulgiro, Treinamento Funcional e Roto-Router, a maior e melhor desentupidora do país. Pietra Meneghini, muito boa noite, seja bem-vindo ao Arena. Boa noite, Curitiba e demais cidades. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, conta pra gente como é que surgiu esse slogan aí, Curitiba e demais cidades, como que você criou essa forma de se comunicar nas redes sociais? Foi meio um pouquinho na brincadeira, na verdade esse slogan surgiu em inglês primeiramente. Ano passado eu passei um período treinando em Boulder, e aí eu comecei com Good Morning Boulder and Other Cities. E aí, quando eu retornei para o Brasil, ficou o Bom Dia Curitiba e demais cidades, que foi o que pegou também o meu jeito de falar. A gente tem essa entonação do E, que é própria do curitibano mesmo. E aí, cara, foi na brincadeira, assim, e acabou que pegou muito. Eu comecei a ir para as provas e a galera falando, tipo, olha as demais cidades ali, Bom Dia Curitiba e demais cidades. E aí acabou que virou a minha forma de me comunicar e convidar as pessoas a fazerem esporte de manhã, né, toda manhã. Que eu sou uma pessoa muito, muito matutina e acabo acordando bem cedo, até por conta da rotina, né, do triatlon profissional. E aí eu resolvi, agora tem até caneca com o slogan. Olha só, tá comercializando agora, ou seja, saiu do ambiente da rede social e foi para os treinamentos, para as competições. Exatamente. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao nosso Arena Podcast. Semana de prova, semana de Ironman 70.3 Curitiba. Como que funciona a semana do atleta em relação a treinamento, preparação física, preparação mental, Pietra? A gente diminui muito o volume, assim, a gente faz alguns treinos pontuais de intensidade, mas o volume cai mais que a metade quase, né? Cai bastante. A gente procura manter a alimentação, se alimentar bem. É bem importante também manter o sono em dia. Eu sou uma pessoa que tenho bastante facilidade para dormir, então eu tento dormir o máximo possível. Acaba diminuindo um pouco o uso ali de rede social para tentar se concentrar mais, visualizar a prova, né? Fazer todo esse trabalho mental aí para domingo tá a 1000%. Você é uma pessoa ansiosa? Olha, eu era mais, mas eu acho que com o tempo de triatlon profissional eu venho ficando cada vez menos, ou talvez controlando melhor essa ansiedade. Muito bem. E o que você achou do percurso do Ironman 70.3, o Passaúna, a BR ali, o Parque Barigui, ciclismo, natação e corrida? O que você achou dessa composição aqui em Curitiba? Eu achei que ficou perfeito, assim, era a melhor forma deles fazerem isso. Eu confesso que eu nunca tinha nadado do Passaúna antes de anunciar a prova. Eu comecei a nadar lá justamente para me preparar para a prova, e eu achei fantástico o lugar. É uma natação que, óbvio, a água é doce, então flutua menos que no mar, mas é bem tranquilo da parte de orientação, assim, bem fácil. O Ironman sempre coloca muitas boias, então toda a natação do circuito Ironman Brasil eu considero bem tranquilo, assim, porque tem as boias de contorno, que são as que a gente tem que contornar com um dos ombros, e as boias de referência. Aí, para a parte do ciclismo, né, teve essa mudança essa semana, porque antes incluía a BR-277, mas eu vou te falar que eu achei que ficou até bem mais bonito, porque
A gente sai ali para PR 423, faz um trecho de Rolling Hills. Aí você entra na Colônia Cristina, que cara, é bem bonito, é uma parte rural aqui de Curitiba, mas o asfalto é um tapete, assim. Tem algumas subidas duras, algumas descidas um pouquinho mais técnicas, com curvas. E depois a gente entra na João Bétega e vem sentido ao Parque Barigui. Mas eu acho que a mudança de percurso, cara, deixou o percurso mais bonito. Vai ser o percurso mais técnico que a gente tem em todo o circuito de 70.3 no Brasil, então vai ser bem interessante. E depois, para finalizar, a corrida no Parque Barigui, então vai estar toda a torcida lá. É um parque muito bonito, muito arborizado, é o nosso cartão postal aqui de Curitiba, então eu acho que assim vai apresentar a cidade para a galera de uma forma excepcional. Sabe que ontem nós conversamos com o Carlos Galvão, o CEO da Unlimited Sports, Sim. E com o presidente da Federação Paranaense de Triatlon. O Alexandre Sobanian disse que o trajeto ali, o percurso do ciclismo, não deixa nada a desejar a competições da Europa, que é um cenário espetacular. E eu vou te falar, já fiz prova fora e as nossas provas aqui no Brasil são muito melhores. Lá fora, eu não sei se por ter mais provas ou enfim, eu acho que a nossa organização, ela entrega uma experiência, entendeu? Ela entrega um evento. Lá fora é mais uma prova, é diferente, assim, aqui é tudo mais bonito, eles se preocupam e realmente o nosso percurso tá internacional. Sensacional. E a corrida no Parque Barigui, quantas voltas para fechar ali a prova do Ironman, Pietra? São 3 voltas de 7 quilômetros. Todo mundo sabe que se você der a volta grande no Barigui, tipo, saindo ali, vamos supor, da Casa Amarela, aí faz aquela volta que tem 3 e mais a volta de trás tem 2, dá uns 5.300, se eu não me engano. Mas eles não estenderam uma perna para a lateral ali. Então vai mais 1 km, volta 1 km e fecha os 7 km da primeira volta, e 3 voltas de 7 fecha os 21 quilômetros, que é a distância do Ironman 70.3. Em relação à torcida, o que você espera do público de Curitiba no domingo? Nossa, eu acho que vai estar lotado o parque, é isso que eu espero. Tem muito lugar para torcida, eu acho que vai ter torcida no parque inteiro, tem bastante gente perguntando e vai ser sensacional. E é uma forma de aproximar quem não conhece nada sobre triatlon, exatamente, né? Uma competição internacional, né, Pietra? É um grande evento, assim, eu vou te dar um exemplo, eu faço faculdade na Universidade Federal e a própria universidade divulgou para os alunos que teria esse evento, assim, então são pessoas que também não conhecem o evento, às vezes muita gente vai para o Parque Barigui de domingo, não conhece o evento e passa a conhecer o triatlo. Então, eu acho que é uma forma de divulgar nosso esporte, divulgar até o nosso trabalho em si para as outras pessoas, para incentivar mais gente a fazer, mais marcas entrarem no esporte e gerar esse ecossistema do triatlo. E pensando na sua estratégia de prova, qual será o maior desafio? Natação, pedal ou corrida? Para mim, o maior desafio é sempre a natação, que é a minha modalidade ali, que eu sou pior, né? Digamos assim, em relação às outras. Eu tenho um combo ali de pedal e corrida mais forte, mas eu acho que vai ser uma prova que a gente vai precisar ser muito inteligente. A gente vai fazer uma natação ali no Passaúna, que eu acredito que não tenha grandes desafios, mas é um pedal ali um pouco mais exigente, que se não souber dosar, vai pagar um pouco na corrida no Parque Barigui, mesmo a corrida sendo plana. Se você chegar muito desgastado, ela vai cobrar. E o que tem de tão temido nesse pedal? Eu acho que não é de tão temido, mas você tem que saber como passar a subida. Você não pode passar a subida se matando, assim, muito acima do teu ritmo, senão você vai a cada subida minando as pernas. E são várias subidas ao longo do percurso. Então você tem que passar numa intensidade que você passe mais forte, naturalmente a subida vai ser mais forte, mas que você consiga também descer pedalando, embalar a bike. A hora que entra ali na Colônia Cristina, tem umas subidas que são curtas, mas são íngremes. E ali você vai ter que passar forte, não tem outro jeito, senão você não passa a subida. Então ali já vai dar uma exigida na parte muscular, entendeu? E aí você tem que pensar que você vai ter que correr 21 depois. Entendi. Em relação à bicicleta, ao equipamento, você prefere contra-relógio ou road? Contra-relógio. Por conta que tem bastante parte que você consegue clipar
e a própria posição aerodinâmica te ajuda a ganhar uma velocidade maior. Você estuda suas adversárias? Quem são as suas principais oponentes nessa prova? Sim, eu acho que a grande favorita aí para vencer a prova talvez seja a Pamela Oliveira, aí, que tem muitos títulos de Ironman, a Ironman 70.3, também foi para a Olimpíada Rio 2016. É uma atleta mais velha, mais experiente e que sabe competir muito bem. A gente também tem uma francesa, se eu não me engano, eu não vou falar o sobrenome, eu só sei o nome, é a Aurélia, que também vem com um ciclismo muito forte aí, que talvez possa ser o diferencial nessa prova. E tem também a Maria Andrade, é uma atleta de Florianópolis, que também tem um ciclismo muito forte, já competi até provas de ciclismo com ela, já tem pódio em Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Então, eu acredito que essas são as minhas principais adversárias. Em relação à torcida, falando em torcida, no masculino, você tem alguma preferência? No masculino? No masculino. Eu acho que o Miguel Hidalgo é o grande favorito da prova. Ele é um atleta aí que cada vez... ele já é sensacional, mas vem crescendo aí cada vez mais. E eu acredito que esse percurso favoreça muito ele. Ele é um atleta leve e que treina muito na Europa, sabe andar nesse tipo de percurso. E, além disso, ele tem uma natação e uma corrida bem superior ao dos outros atletas. Então, eu acredito que, se não houver nenhuma intercorrência, ele seja aí o grande favorito para vencer essa prova. Em dezembro de 25, você teve uma baita conquista no 70.3 Aracaju. Que tipo de estratégia funcionou muito bem que você vai repetir aqui em Curitiba? Que tipo de atitude que você teve lá que você achou que não cabe aqui na nossa capital, Pietra? Eu acho que eu fui muito inteligente para competir essa prova. Eu acabei nadando bem legal ali. Eu fiz um ciclismo um pouco mais conservador, porque era uma prova no calor. E no calor vale você ser mais conservador do que você arriscar, porque eu sabia que qualquer exagero ali podia cobrar muito na corrida, e uma corrida boa no calor é muito diferencial. A maioria quebra, e aí eu me mantive sempre me molhando, enfim. E eu acho que domingo, a gente sabe que Curitiba fica abafado quando faz calor e tem uma leve previsão de chuva. Então, eu acho que se o pessoal ali negligenciar a hidratação, pode acabar quebrando na prova. Então, eu acredito que eu vou repetir a mesma estratégia ali, tentar fazer uma prova bem inteligente, e não vejo nada que eu fiz ali em Aracaju que eu não faria nessa prova. Deixa eu falar rapidinho da Sugiro Assessoria Esportiva, treinamento funcional, o melhor treinamento funcional da nossa cidade. Tem equipamentos de excelência, profissionais de excelência. E o Alejandro, proprietário da Sugiro, mandou um recado aqui para o Arena Podcast. Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar dicas de exercícios para fortalecimento de triatleta. Ainda mais que agora temos o 70.3 em Curitiba, que será neste domingo. Dando continuidade aos exercícios, a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios de mobilidade. Uma dica que a gente costuma passar para os nossos atletas é o seguinte: mobilidade de quadril, uma leve flexão de tronco apoiando a mão e fazendo uma rotação do tronco. Esse exercício, uma vez quando ele estiver fácil, o aluno pode incrementar o exercício, fazendo o exercício com uma amplitude maior, apoiando a mão no chão, estendendo a perna de trás e fazendo o movimento de rotação. Lembrando que esse exercício é apenas o início do treino, a mobilidade articular, para a gente dar continuidade às dicas de treino. Um exercício bem específico que a gente gosta de trabalhar para auxiliar tanto os corredores quanto os ciclistas é o recuo mergulho. A gente desce com a perna totalmente estendida, certo? Buscando uma amplitude maior, para o fortalecimento de glúteo e posterior de coxa, famosos isquiotibiais, muito utilizados na parte da corrida, como também no ciclismo. Também o glúteo entra. O exercício ele é baseado para ser em base unipodal, para ter controle maior do quadril e principalmente da região abdominal também, ativando a musculatura estabilizadora durante os exercícios. Bom, agora a gente vai falar sobre o exercício búlgaro step, né? Ele é um exercício extremamente importante para a gente trabalhar um exercício unipodal, fortalecimento de glúteo, junto com o seu quadríceps,
junto com os isquiotibiais. O mais importante é você manter a estabilidade e pensar sempre em forçar o pé com o calcanhar. A gente utiliza isso muito com os corredores e também com o pessoal do ciclismo. É um exercício bem completo, pensando em manter o quadril alinhado, principalmente evitar drop de pelve durante o exercício e trabalhar toda a musculatura do core. Uma outra dica de exercício que a gente costuma passar, principalmente para o pessoal da natação, é sobre fortalecimento do complexo escapular. Este exercício ele vai fortalecer todo o processo do processo escapular, onde a gente tem uma prevenção de lesões como tendinite, bursite. O objetivo dele é fortalecer todo o complexo escapular para que o nadador ele tenha uma segurança e um fortalecimento durante o treino de natação dele, certo? Mas também, volto a dizer, todo exercício ele deve ser programado para o atleta ou para aquele atleta amador que busca esse tipo de fortalecimento ou prevenção de lesão. Vamos lá, mais um exercício unipodal, Step Up, certo? Exercício especificamente para a força de glúteo, isquiotibial, ativação de musculatura da pelve em relação a evitar principalmente o drop de pelve na hora que a pessoa sobe em cima da caixa. Exercício muito importante para o seu fortalecimento de glúteo, principalmente, e musculatura estabilizadora do quadril. Claro, todos os exercícios que a gente demonstrou hoje aqui são exercícios que a gente pensou em criar para os nossos atletas, as pessoas que fazem o fortalecimento conosco. Todo exercício ele deve ser acompanhado de um profissional da área de educação física ou um fisioterapeuta, a fim de buscar o melhor desempenho e ajudar você. São exercícios unipodais, onde existe uma pressão também em cima do joelho. Pessoas que têm condromalácia, alguma lesão no joelho, têm que ter algumas particularidades durante o exercício. Não que elas não possam executar o exercício, pelo contrário, elas podem e devem executar o exercício, mas tem algumas particularidades que elas devem respeitar para executar os exercícios. Espero que essas dicas sejam de uma boa serventia para vocês e que vocês tenham ótimos treinos e uma boa prova para quem vai fazer o Ironman ou a meia de Curitiba neste final de semana. Boa sorte, pessoal! Muito bem, Pietra, para a gente fechar, sentimento de competir em casa, expectativa para a prova aí e um recado para os torcedores aqui da nossa cidade. Estou muito feliz por estar competindo em casa. É a primeira vez que eu compito em casa, literalmente, né? Geralmente as provas de triatlon são aqui no litoral. Eu treinei muito para essa prova, eu fiz um ciclo aí de 12 semanas e eu espero mostrar minha melhor performance para todos aí domingo. E espero vocês no Parque Barigui torcendo muito para a gente poder fazer uma grande festa lá domingo. Com certeza, estamos na torcida, uma ótima prova para você. Estaremos lá no Parque Barigui para recepcionar os atletas, principalmente os atletas de Curitiba e os atletas do Paraná. Uma boa semana para você e uma ótima prova no domingo. Muito bem, Pietra Beneghini, triatleta profissional que estará no 70.3 Curitiba. O Arena Podcast fica por aqui e volta na semana que vem com mais notícias sobre corrida de rua, esporte, futebol, jornalismo esportivo, tudo que envolve o ecossistema do esporte. Um abraço a todos e até semana que vem. Não se preocupe, não demora, chame Rotorouter. Chame Rotorouter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora, chame Rotorouter. Chame Rotorouter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Rotorouter.